Hoje vou abordar um tema muito importante para quem trabalha com massagem. Hoje vamos falar sobre os erros a evitar durante uma sessão de massagem. Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre os erros a evitar durante uma sessão de massagem. Mas antes de prosseguirmos, se não fazes parte da nossa comunidade, aproveita para subscrever o canal e também para clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou começar então por desvendar os 5 erros que podem arruinar completamente uma sessão de massagem e garantir a melhor experiência possível aos nossos clientes. Caso queiram complementar alguma destas informações, sintam-se à vontade de deixar aqui em baixo nos comentários. Vamos então para o primeiro erro, realizar movimentos bruscos e dolorosos. E porquê é que nós não devemos aplicar movimentos bruscos e dolorosos ao nosso cliente? Porque ele vai sentir-se bastante desconfortável. E aqui vou trazer 3 dicas para evitarmos este erro. A primeira dica para podermos combater este erro é então a importância da sensibilidade tátil. Um terapeuta habilidoso deve ter uma boa sensibilidade tátil para poder avaliar as reações do cliente durante a massagem. Isto envolve a capacidade de sentir a tensão muscular, as áreas sensíveis ou então os pontos de desconforto através do toque. Ao identificar estes pontos ou estas áreas, devemos então ajustar a nossa abordagem terapêutica para evitar então que haja movimentos bruscos que causem desconforto ao nosso cliente. E para além do desconforto também devemos evitar a dor, obviamente. Aqui devemos utilizar movimentos fluidos, suaves e também controlados, e também devemos adaptar a pressão e a velocidade conforme seja necessário. Devemos também adaptar a pressão com as preferências do nosso cliente. Cada cliente tem preferências individuais em relação à pressão na massagem. Enquanto alguns clientes preferem uma pressão mais leve e mais suave e mais relaxante, outros clientes preferem uma maior pressão, uma pressão mais profunda, para poderem aliviar a tensão muscular. E é normal. E compete-nos a nós, terapeutas, podermos ajustar a pressão de acordo com as características e a preferência do nosso cliente. Aqui devemos ter uma comunicação mais aberta com o nosso cliente para tentarmos perceber se ele prefere uma pressão mais leve ou então mais intensa. Para além disso, também devemos estar atentos aos sinais do corpo do nosso cliente para verificarmos se ele está a gostar ou não da pressão que nós estamos a aplicar. Uma coisa também podemos evitar, a dor excessiva. Embora numa massagem, e especialmente na terapêutica, nós vamos ter que aplicar a massagem no local de dor, vamos ter sempre de evitar aplicar demasiada pressão para que o nosso cliente não tenha a sensação de uma dor excessiva. A massagem terapêutica é um processo gradual e seguro para aliviar a tensão muscular, para aliviar a dor e também para evitar que haja a dor intensa. Vamos então para o segundo erro, invadir a privacidade do cliente. Nós, terapeutas, devemos respeitar a privacidade e o conforto do nosso cliente durante uma sessão de massagem. E para prevenirmos que haja uma invasão de privacidade do nosso cliente, devemos ter então uma comunicação clara e também consentimento informado. Ou seja, devemos ter uma comunicação clara antes, durante e pós-massagem. Também devemos indicar ao nosso cliente quais são as técnicas de massagem que nós vamos executar para que ele tenha uma mínima noção do que é que vamos fazer. Por exemplo, se nós formos fazer técnicas ou de deslizamento, ou de torção, ou então mesmo de rolamento da pele, ou até mesmo técnicas miofaciais, o nosso cliente pode achar estranho. Porquê? Porque normalmente está mais habituado a ver técnicas de deslizamento. Aqui vamos ter que indicar, para além de técnicas de deslizamento, vamos executar outras e para não acharem estranho. E caso achem estranho, informem-se se estão a achar que estamos a fazer muita pressão e se essas mesmas técnicas são desconfortáveis. Caso essas técnicas sejam desconfortáveis, devemos adaptar então para outras técnicas. Para além de informarmos quais são as técnicas de massagem que vamos executar, também vamos informar ao nosso cliente quais são as áreas do corpo que nós vamos executar a massagem. Imaginem que é uma massagem de relaxamento, vamos indicar que vamos fazer a massagem nas pernas, nas coxas, nas costas, nos membros superiores, na nuca e nos pés, ou até mesmo no abdômen. Caso o cliente não queira em alguma desta região, vamos ter que respeitar. Aqui devemos sempre também lembrar que o cliente pode ter alguma preocupação em relação quer ao toque, quer a alguma área do corpo que não gosta de ser tocado. Isto inclui evitar tocar nas áreas íntimas do nosso cliente sem justificação clara e comunicada previamente ao nosso cliente. Ou seja, caso seja mesmo necessário tocarmos em zonas íntimas como na virilha, por exemplo, no caso da drenagem, ou então, por exemplo, fazermos uma massagem terapêutica para o músculo iliopsoas, vamos comunicar ao nosso cliente o que é que vamos fazer e
E como é que vamos fazer? Para que o cliente não seja apanhado de surpresa. Devemos então utilizar técnicas que sejam apropriadas e também não ultrapassar os limites do cliente. Convém que nós, terapeutas, estejamos vestidos com uma roupa adequada, normalmente com uma roupa branca, e que o cliente esteja vestido com roupa interior e coberto com um lençol ou com toalhas para a massagem. Isto vai contribuir para mantermos a privacidade e também o conforto do nosso cliente durante a massagem e, além disso, vamos estabelecer que haja um ambiente mais respeitador e também profissional. Nós, terapeutas, devemos utilizar as técnicas de posicionamento, aquelas mais adequadas, para expor apenas as áreas que estamos a realizar a massagem. E quanto ao resto do corpo? O resto do corpo vai manter-se tapado com as toalhas. Vamos então para o terceiro erro, conversar excessivamente. Embora seja muito importante estabelecermos aqui uma comunicação adequada com o nosso cliente durante uma sessão de massagem, devemos sempre evitar uma conversa excessiva. Um dos benefícios da massagem é o relaxamento e o alívio do stress, e uma conversa constante pode distrair o nosso cliente e interferir na sua experiência. Durante a massagem é importante que o cliente tenha a oportunidade de relaxar e também de desfrutar do momento de tranquilidade. O terapeuta deve criar um ambiente que seja tranquilo, calmo, sereno, que permita que o cliente se desligue das preocupações do mundo lá fora. Momentos de silêncio durante a sessão ajudam o nosso cliente a concentrar-se muito mais facilmente na sensação quer de relaxamento, quer de bem-estar, que é proporcionada pela própria massagem. Vamos então para o quarto erro, ignorar os feedbacks e solicitações do cliente. É fundamental que nós, terapeutas, estejamos atentos ao feedback e também solicitações do nosso cliente durante uma massagem. E porquê? Porque é um dos momentos que ele está mais vulnerável. Caso o nosso cliente sinta ou dor, ou desconforto, ou alguma preferência específica, devemos ajustar a nossa abordagem às necessidades do nosso cliente. Ao ignorarmos ou não respondermos ao feedback do nosso cliente, podemos estar a prejudicar não só a confiança, como também a experiência do cliente. Para além do feedback verbal, devemos estar atentos aos sinais não verbais do nosso cliente. Aqui devemos estar atentos às expressões faciais, à tensão muscular e até mesmo às mudanças na respiração do cliente. Estas alterações, por um lado, podem indicar desconforto ou então porque o cliente está a gostar da massagem. E aqui temos de ter a atenção que há clientes que não são tão verbais, ou seja, que são mais tímidos. Aqui temos que pedir ao cliente sistematicamente respostas verbais. Caso o cliente sinta-se mais tímido a dar-nos uma resposta, aí vamos tentar interpretar então os seus sinais não verbais. Por isso é fundamental que nós estejamos sempre atentos à expressão corporal do nosso cliente e para verificar se ele está-se a sentir confortável ou não. Em caso de dúvida, perguntarmos ao nosso cliente se ele sente que estamos a fazer demasiada pressão, se está a sentir algum tipo de dor. Convém sempre perguntar e o cliente depois vai nos responder. E aí vamos sempre adaptar as técnicas, a nossa pressão. Temos várias formas de podermos adaptar a nossa terapia. Por isso é tão importante pedirmos o feedback ao nosso cliente. Agimos para o próximo tópico. Gostava de saber se estás a gostar do vídeo. Se estás a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto. Já temos aqui no canal vídeos sobre erros da massagem. Vou deixar os links aqui em cima e também em baixo na descrição. E vamos agora para o quinto erro, realizar diagnósticos médicos. O massagista não pode realizar diagnósticos médicos. Não estou a falar de testes musculares, ligamentares, nem articulares. Alguns podem fazer em gabinete, mas há outro tipo de testes ou tipo de diagnóstico para tipos diferentes de doença que devem ser diagnosticados pelos médicos. E aí não podemos ultrapassar os limites das nossas competências. E caso haja alguma dúvida, o nosso cliente deve ser sempre encaminhado para um médico. Lembrem-se, não ultrapassem o limite das vossas competências. Caso haja algum problema que vocês suspeitem que o vosso cliente possa ter, lembrem-nos sempre que deve consultar um médico e aconselhem de forma a que o cliente vá mesmo marcar uma consulta. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o gosto e até à próxima.